Bom, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco mais detalhadamente sobre desmistificando fazer a vontade do Pai. Essa apresentação foi feita no encontro na semana passada, lá em Florianópolis, e para o café eu fiz várias alterações e agreguei algumas informações que eu acho bastante importante, mesmo porque nós vamos ter mais tempo para discutir e conversar sobre isso daqui, tá? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário, podem parar, a gente vai conversando a respeito. Primeira coisa, nós temos uma coisa importante para nós estudarmos em relação ao que seja fazer a vontade do Pai. Antes de mais nada, nós temos que entender as questões das interpretações pessoais, porque cada um interpreta de uma forma, cada um entende de uma forma aquilo que lê, e as interpretações pessoais variam de pessoa a pessoa, e muitas vezes isso dá bastante confusão. Nós podemos ver aqui, no lado direito, por exemplo, esse desenho, uma pessoa fala que belo prato de sopa ainda quente. Parece mesmo um prato com fumaça saindo. A outra fala, 2 flechas para o mesmo arco, interessante, né? Pode até ser uma invenção inovadora. A outra, um lindo vaso de flores, mesmo sem as pétalas. Então, cada um interpreta, geralmente, de acordo com aquilo que acredita. E nós vamos entender em mais detalhes o porquê que isso acontece. Mas, antes de mais nada, eu queria passar esse filminho aqui para vocês, porque eu acho que ele explica muita coisa da questão das interpretações. Estão vindo? Mãe, você me ajuda na tarefa de casa? Tá valendo o que é isso aí? Tá valendo nota, até 10. Em qual guerra Napoleão morre? Na última que ele lutou. Escreve aí. Na última que ele... Onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas? Onde foi assinado? Sim. No final da folha. Escreve aí embaixo. Final da folha. Porque tudo que é assinado é no final da folha, entendeu? Em qual estado corre o Rio de São Francisco? Qual estado? Líquido. Corre líquido. Vai pronto mesmo isso, meu filho? Vai. Ih, vai tirar 10. Qual a principal razão do divórcio? Casamento. Sem casamento não tem divórcio. Precisa do casamento para ter o divórcio. Então a principal razão é o casamento. Vai tanta coisa que eu fazendo que até... Qual o principal motivo dos erros? As provas. As provas onde que você erra, entendeu? O que nunca se come no café da manhã? Almoço e janta. Café da manhã é café da manhã. Almoço e janta é almoço e janta. Pode botar aí. Como que parece a metade de uma maçã? Ah, eu vou te falar, né? Vai de ponto mesmo isso? Vale. Por que parece a metade da maçã? Qual a outra metade, gente? Você não sabia essa, não? Não. Não, porque a maçã não tem como ela parecer com a pera, com a casa, com nada. Ela vai parecer com a outra metade dela. É com isso que ela vai se parecer. Maçã. A última. Se jogar uma pedra vermelha em um lago azul, como ela fica? Pedra vermelha. No lago azul. Como ela fica? Molhada. Sei nem se existe pedra vermelha. Obrigada. Vai lá. Bom, pessoal, me fale onde essa moça errou nas respostas. Lugar nenhum. Lugar nenhum. De acordo com o nível de consciência dela, ela respondeu absolutamente certo. As respostas, do ponto de vista do que a menina está estudando, estão corretas? Não. Porque ela não tem o conhecimento do que a filha dela está estudando. Mas, de acordo com o nível de consciência dela, é absolutamente correto todas as respostas que ela deu. E essa é a questão da interpretação. Cada um vai interpretar de acordo com o seu nível de consciência e com o seu nível de conhecimento. E por isso que nós temos tantas confusões,
quando se lê o livro de Urântia ou outros estudos, como religiões e tudo mais. Vamos seguir em frente para ver isso aqui um pouquinho mais. Estão vendo? Pois bem, o que está escrito nesta placa aqui? Podem falar, vou deixar exposta. Estacionamento proibido. Só isso, o que mais? Por 24 horas. Perfeito. Que é uma garagem 24 horas. Não pode estacionar. Perfeito. E nessa placa aqui, o que está escrito? Proibido conversão à esquerda, exceto ônibus de segunda a sexta, das 7 às 10. Quem pode virar à esquerda? Todos menos ônibus. Perfeito. Primeiro, nada me impede interpretar esta placa como posso parar só 1 minutinho ou 1 hora. Ou então posso ficar até 23 horas e 59 minutos, que eu não vou ser guinchado, certo? Porque ele fala proibido parar, eu posso interpretar por 24 horas, mas eu não vou parar por 24 horas. Entendeu? Nada me impede de interpretar dessa forma. Do mesmo modo, exceto ônibus, e foi assim que uma amiga minha deixou de tomar uma multa, porque está escrito, somente ônibus pode virar à esquerda. Quer dizer, exceto ônibus, é proibido, exceto ônibus que pode virar. E aí ela falou para o seu guarda, ela falou, então ônibus não pode virar à esquerda, é isso que está escrito. E o guarda não deu a multa para ela, mas isso aconteceu mesmo, tá? Porque aqui o proibido ônibus, e é um lugar aqui na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, que só ônibus pode virar à esquerda. Só que ela interpretou exceto como menos o ônibus pode virar. São duas interpretações que eu posso fazer da mesma mensagem. Depende daquilo que seja meu interesse ou do que eu quero, porque a coisa funciona assim. Sob um ponto de vista, as respostas estão corretas. Por isso, Jesus falava por parábolas, pois cada um iria interpretar de acordo com o seu nível de consciência. E aí nós temos que entender o que significa compreender um texto versus interpretar um texto. A compreensão de um texto é análise e decodificação do que está realmente escrito, seja das frases ou das ideias presentes. Ela faz uma análise objetiva do texto, verificando o que realmente está escrito, assimilando as principais palavras e ideias presentes no conteúdo e coletando dados e informações concretas. Exemplo, o autor sugere ou afirma que, né, é garagem proibida estacionar 24 horas sujeito a... É isso que está escrito na placa. O autor, narrador, diz o que do texto? O texto informa que, né, no texto, de acordo com o autor, na opinião do autor do texto. Então, sempre que é compreender, eu vou estar com o foco totalmente naquilo que o autor quis dizer, sem interpretar absolutamente nada. A interpretação, ela trata-se do que podemos concluir sobre o texto, estabelecendo conexões entre o que está escrito e a realidade. Essas conclusões são feitas analisando as ideias do autor, sendo que essa análise é subjetiva. Então, uma interpretação de um texto requer a existência do conhecimento prévio quanto ao assunto abordado no texto. Muito difícil, por exemplo, se a gente pensar no livro de Urântia, alguém interpretar alguma coisa, porque ninguém conhece aquele assunto em profundidade. A aquisição de conteúdo por parte do leitor que possibilite uma interpretação mais abrangente. E aí nós podemos fazer pesquisas e ver o que a ciência fala. Apreciação pessoal e crítica do leitor, já que a interpretação depende das considerações feitas por quem está lendo o texto. De forma geral, as interpretações de um texto utilizam as seguintes expressões. Conclui-se do texto que... O texto permite deduzir que, diante do que foi exposto, podemos concluir. Qual a intenção do autor quando afirma que? Isso tudo significa que eu estou interpretando, de acordo com a minha bagagem, com o meu conhecimento, aquilo que o autor expressou.
Em outras palavras, a compreensão analisa estritamente o que está escrito no texto, compreendendo de forma objetiva as frases e ideias presentes. A informação, todas as informações estão presentes no texto. Análise preza pela objetividade. Quando eu entro na interpretação, aquilo que se conclui sobre o texto é a maneira que o leitor interpreta o conteúdo. A informação está fora do texto ou além do texto, mas possui uma forte conexão com ele. Trabalha com a subjetividade, porque depende totalmente de quem está lendo e interpretando o texto. E por que as diferenças nas interpretações? Porque todas as interpretações estão ligadas à nossa história de vida. Carga genética, aprendizados impostos, crenças de família e padrões sociais, que são os costumes, o senso de obrigação que cada um tem, traumas devidos a recalques impostos pelas crenças, amigos e familiares, do nosso tagarela interno, que fica o tempo inteiro falando na nossa cabeça, de medos, vergonhas e ameaças, de efeito de drogas, bebidas e nível de educação. Vamos dar um exemplo? O livro de Urântia, no documento 55, no item 3, no parágrafo 11, ele fala assim, isso daqui ele está falando sobre os planetas em luz e vida. Entretanto, há penalidades certas e inevitáveis ligadas à existência mortal. Em tais planetas evolucionários avançados. Quando o mundo estabelecido progride depois do terceiro estágio de luz e vida, todos os seres ascendentes estão destinados, antes de atingirem um setor menor, a cumprir alguma espécie de missão transitória em um planeta que esteja passando por estágios anteriores de evolução. O que ele está falando? Que para eles, para esses planetas de luz e vida, há uma penalidade certa e inevitável para esses seres que estão em planetas de luz e vida. Que todos esses seres estão destinados a cumprir alguma espécie de missão transitória em um planeta que esteja passando por estágios anteriores de evolução. Pois bem, aqui eu tenho 3 situações diferentes. Primeiro, eu sou uma pessoa que crê em ufologia e que seres de outro mundo visitem o nosso planeta. A segunda situação, eu não creio nos seres de outro mundo possam visitar o nosso planeta. E a terceira situação, também pode haver outras, eu sou um cientista, um pesquisador, por exemplo, no campo de ufologia. Qual que vai ser a reação do primeiro? O livro de Urântia confirma de forma incontestável, né, que os seres de outro planeta visitam o nosso planeta. Eu sempre acreditei e agora tenho a confirmação. As naves que vemos são reais e há muita negação por parte dos governos. Conheço muitas pessoas que já viram diversas naves. Isso daqui são apenas alguns exemplos em quem acredita pode falar. Já a pessoa que não acredita em ufologia e acha que tudo isso é balela, mas o livro não diz que eles vêm ao nosso planeta. Eles são, como já disseram, eles são os estudantes observadores e não estão aqui. Não é possível viajar em grandes distâncias do espaço. Tudo isso é teoria da conspiração. Se eu for um cientista, pesquisador ou algo no gênero, e ele, por acaso, lê o livro de Urântia, ele fala, nossa, eu me lembro que os seres humanos não são elegíveis para o transporte seráfico. Então, esses seres que vão para esses outros planetas têm que se locomover de alguma forma. Como será o sistema de transporte deles? Será que eles seriam visíveis para nós? Que tipo de serviço eles prestariam em planetas atrasados? Podem eles assumir forma humana como a nossa? Olha a diferença entre quem crê, quem não crê e quem quer pesquisar. E quem é um cientista. Ele não acredita, ele nem desacredita. Ele vai fazer uma pesquisa sobre aquilo. É possível ou não para ser uma verdade. Então, aí mostra como a ciência é importante entrar em relação às nossas crenças. Porque sempre que eu caio na primeira ou segunda opção, vai haver embate entre as crenças. São embates entre crenças. E aí começa a briga. Não existe ET. Existe sim, pois eu já vi. Mas o Lu fala que eles servem em planetas menos evoluídos. Aí o cara joga
um parágrafo do livro de Urântia no outro. Está escrito no documento 55, item 3, parágrafo 11. Aí o cientista vai falar, temos que pesquisar antes de afirmar qualquer coisa. E o mais interessante, o porquê que eu pus essa figura, porque durante o encontro, exatamente aconteceu o que está aqui. Eu fiquei quieto, e começou a haver um embate dentro da sala, entre os que não acreditam, entre os que acreditam, e eu até tentei intermediar e falar, e tentar como cientista, mas eles não entenderam o que eu quis dizer aqui. Eles imediatamente pegaram esta frase do Lu, aqui, e começaram a interpretar de acordo com o ponto de vista deles, e por 5 minutos aquilo lá ficou uma discussão, uma bagunça muito legal. E eu fiquei quieto, até que uma hora eu falei assim, vocês estão vendo o que acontece no WhatsApp? Vocês estão vendo quando se discute somente crença? É exatamente o que está acontecendo aqui. Um atirando no outro. Parágrafos do Lu e querendo comprovar a sua verdade como a verdadeira e querendo passar a sua verdade para o outro. Interessante, né? Porque o que é a verdade? Então, há uma enorme diferença entre debater ideias e possibilidades em relação a querer convencer o outro da sua verdade. E aconteceu uma coisa extremamente interessante nesse momento. Porque uma pessoa lá, Bom, eu vou comentar mais para frente, mas ela simplesmente falou, quando eu falei entre debater ideias e brigar, né? Ela sempre falou assim, mas se não tem conflito, não tem graça. E aí eu já vou chegar mais para frente no que isso significa. Outro exemplo muito interessante foi o que uma pessoa interpretou em relação à palavra equilíbrio. Ela foi associada por uma pessoa em relação a ser frio ou quente mencionada no Apocalipse. No Apocalipse 3,15 está escrito, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Desta forma, essa pessoa concluiu que uma pessoa não pode ser equilibrada, pois interpretou equilíbrio como não sendo frio nem quente. E discutiu com uma pessoa do grupo que ela não podia ser equilibrada, e depois, no final, orou para essa pessoa do grupo para que ela tivesse o mesmo entendimento que ela estava tendo sobre o que é equilíbrio. Só que quando você vai no livro de Urântia, ele diz assim, no documento 100, item 7, parágrafo 4. O Filho do Homem foi sempre uma personalidade bem equilibrada. Na introdução, no item 7, parágrafo 1, o aspecto singular da personalidade do mestre não era tanto a sua perfeição, quanto a sua simetria, a sua unificação extraordinária e equilibrada. Está escrito no livro que a personalidade dele era equilibrada. Então, Jesus era frio? E aqui entra a questão da interpretação. Como que uma pessoa pode interpretar equilíbrio como ser quente ou frio? E não é uma pessoa ignorante. Isto é curioso. Veja as diferentes formas que a gente tem de interpretar o livro. Até aqui, alguma questão no que nós falamos? Sabe, Domolim, só colocar um pitaco. Eu acho o seguinte, que a gente está num planeta, num universo de dualidade. Sim. Eu acho que a maior prova nossa é o respeito pelas opiniões diversas. Perfeito. Eu acho que enquanto a gente está tentando fazer coisas mirabolantes, de adoração do Pai, como chegar ao Pai, conseguir tanta coisa que a gente fala, mas a gente não chegou ainda ao nível de respeitar opiniões diferentes, divergentes. A gente sempre vai querer interpretar ou colocar nossa opinião que seja mais válida que a do outro. Perfeito. Eu acho que esse é o maior erro que nós estamos metendo hoje, na minha opinião, é a falta de respeitar as opiniões. A gente não faz isso. A gente é tendencioso. A gente sempre quer que nossa opinião seja prevalente da outra. Por exemplo, minha opinião é mais forte que a tua. Eu tenho mais argumento que você. Eu estudei mais que você. Eu tenho mais pesquisa que você. Então, a minha opinião tem que ser melhor que a sua. Como pode você aceitar a minha se eu tenho mais anos de estudo que você?
Minha coisa da Molina virar e falar assim, ó, você não pode falar do Durante assim, porque eu conheço o Durante de capa a capa 20 anos. E você só tem 5, como você pode falar para mim? Sabe? Então, é querer colocar no outro, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento, o meu conhecimento goela abaixo. Perfeito. É isso que a gente faz constantemente nesse planeta. É trazer para nós que nós somos melhores que o outro. Exato. Muito correta a sua posição e a gente vai entender através da ciência por que que isso acontece. Nós vamos ver uma coisa extremamente interessante agora que eu achei por um acaso hoje, que são os viés da interpretação do ser humano, né? Mas o problema é quando você quer convencer o outro, é diferente de quando você gosta de ter o conflito para embater com o outro. Há uma diferença enorme nisso. Uma coisa é eu querer convencer porque eu acredito, porque a minha base psicológica está toda apoiada naquela crença. E se for tirada, eu me desestabilizo. Outra ideia é eu querer embater com o outro porque eu gosto do conflito. Eu quero realmente o conflito porque eu quero ganhar. Eu quero estar ganhando de alguma forma, eu estou ganhando algum benefício em querer provar que eu estou certo e que, no caso, o livro de Urântia, o Alcorão, a Bíblia, correspondem à verdade última e verdadeira. Mas as duas situações, mas viu, Damolino, as duas situações não caem a mesma coisa? Eu convencer por embate, mas do outro jeito. Mas no final, eu não vou estar fazendo você acreditar em mim? Sim. O objetivo é fazer com que eu tenha apoiadores para aquilo que eu acredito. Porque quando você, digamos assim, é muito crente, eu questiono se você acredita de verdade. Porque quem é verdadeiramente crente, quem realmente tem uma vivência interior, não precisa convencer ninguém. Ele sabe que cada um tem seu tempo, que cada um vai chegar à sua evolução. Quando eu fico querendo demais convencer alguém, a insegurança é minha. E eu ponho como máscara que Jesus falou para pregar. Então eu vou pregar. Só que a pregação de Jesus nunca foi de convencimento. Ela sempre foi de informação. Existe um reino do céu. Ele não discutia se era verdade ou não, ele não discutia os ensinamentos dos judeus, ele informava o reino do céu para as pessoas, que é completamente diferente. Ou seja, você vivia pelo exemplo. O exemplo não precisa forçar ninguém a acreditar. A pessoa vê pelo exemplo. Perfeito. Exatamente pela vivência. Agora, quando a pessoa não vive, quando a pessoa tem dúvidas, ela vai, de alguma forma ou de outra, tentar convencer o outro, porque ela quer convencer a si própria. Você nunca quer convencer o outro. Você quer convencer a si de que aquilo é verdade. E se o outro aceita que é verdade, você se tranquiliza. Se o outro não aceita que é verdade, você reage. Porque ele está pondo em dúvida a sua crença. E aí não tem debate. E aí tem conflito. Eu preciso de uma confirmação da minha crença. Perfeito. Então, olha, isso tão é verdade que você pegar os livros de empresas e tudo mais, tem um livro do hindu que ele fala assim, não esqueci o nome do livro, mas tudo bem. Ele diz o seguinte, que quando um empreendedor quer empreender alguma iniciativa, ele comenta com todo mundo. Ele comenta com todo mundo. Mas ele comenta, por quê? Porque ele quer ter certeza daquilo que ele está fazendo. Ele quer ter certeza de que ele está no caminho certo. Bom, deixa um pouquinho para frente, você vai entender melhor agora, melhor as coisas aqui. Mas também não seria em virtude da pessoa querer uma validação para que ela se... validação, perfeito. Eu estou querendo ser validado. A mesma coisa, se eu quero convencer o outro, eu quero validar aquilo que eu acredito. Ela quer ser acolhida, está carente ali de acolhimento, de afeto. Perfeito. Ser autoafirmada, entendeu? E aí, tem uma coisa bacana que são chamados vieses cognitivos. A ciência mostrou que tendemos a cometer todos os tipos de erros mentais chamados de vieses cognitivos, que podem afetar nosso pensamento e nossas ações. Esses preconceitos podem nos levar a extrapolar informações de fontes erradas, buscando confirmar crenças existentes ou deixando de lembrar os eventos de maneira como realmente aconteceram.
Para vocês terem uma ideia, já foram mapeados 188 vieses cognitivos. Então, aqui, ó, tem um grupo de cientistas que estuda isso há anos. E aí eles fizeram este mapa aqui dos 188 vieses cognitivos. A falha no raciocínio humano ligada ao preconceito cognitivo. O que é o preconceito cognitivo? Os humanos tendem a pensar de maneiras específicas que podem levar a desvios sistemáticos de fazer julgamentos racionais. Essas tendências geralmente surgem de atalhos de processamento de informação, a capacidade limitada de processamento do cérebro, a motivações emocionais e morais, distorções no armazenamento e recuperação de memória. Isso daqui já foi comprovado que teve uma experiência que fizeram com uma pessoa, ou várias, dizendo assim, você lembra quando você andou de balão quando era criança? Ele fala, mas eu nunca andei de balão. Aí depois eles pegaram e voltaram um tempo depois, mas você lembra, o balão era assim, não sei o quê. E aí ele foi criando aquela imagem na cabeça, falando, nossa, eu lembro, foi lindo. E ele nunca tinha andado de balão. Então, você tem essas distorções, você pode fazer uma pessoa acreditar naquilo que você quiser, desde que você vá dando elementos que sejam significativos para ela. E a influência social. Bom, nem precisa falar da influência social, é só ver o que está acontecendo com as redes sociais e, num certo sentido, pode ter benefícios, mas no grande malefício que as redes sociais estão causando aos jovens, às pessoas, inclusive a países. Os preconceitos cognitivos têm sido estudados por décadas por acadêmicos nos campos da ciência cognitiva, psicologia social e economia comportamental, mas são especialmente relevantes no mundo repleto de informações hoje. Eles influenciam a maneira como pensamos e agimos. E esses atalhos mentais e racionais podem levar a todos os tipos de problemas em empreendedorismo, investimento ou gerenciamento. Não existe uma maneira simples de contornar os instintos humanos básicos, mas uma coisa que podemos fazer é entender os erros específicos que cometemos e por quê. Vieses cognitivos. Tem 180, aqui tem 5 ou 6, só para a gente ter uma ideia. Ele fala é a decadência da sociedade, que você se lembra do passado como se fosse melhor do que antes e espera que o futuro seja pior do que provavelmente será. Ainda mais agora, na época do aquecimento global. Este é interessante, pois, estatisticamente, este é um dos tempos mais pacíficos e prósperos da história, embora o ciclo de notícias de 24 horas raramente reflita isso. A hipótese de um mundo justo. Sua preferência por um mundo justo faz você presumir que ele existe. Claro, é muito mais desconfortável pensar que o mundo é injusto, mas ao compreender isso, você fará julgamentos mais precisos sobre pessoas e situações. Viés da crença. Se uma conclusão apoiar suas crenças existentes, você racionalizará qualquer coisa que a apoie, que foi o exemplo que eu mostrei em relação aos seres de luz e vida visitarem outros planetas. Em outras palavras, em vez de olharmos voluntariamente para novas informações, estamos preparados para defender nossas próprias ideias sem realmente questioná-las. Efeito do enquadramento. O contexto e a forma de comunicação pode ter um grande impacto em como uma história é interpretada. Devemos ter humildade de reconhecer que podemos ser manipulados e trabalhar para limitar o efeito que esse enquadramento tem em nosso pensamento crítico. E aqui está muito difícil a gente conseguir realmente entender quando a gente está sendo manipulado ou não. Outro dia eu estava vendo uma palestra no TED Talk, que ela estava comentando como, por exemplo, a indústria farmacêutica está manipulando em relação ao novo remédio, onde eles pegam a mídia, eles fazem que aquele remédio pode ter um problema de câncer, mas não explicam como, mas que, por outro lado, está ajudando pessoas assim, 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 assim. Aí eles fazem uma publicação no jornal, eles fazem alguma coisa no Facebook, e com isso, apesar de alguma coisa
teoricamente negativa e rara, eles mostram que aquilo é um grande benefício para a humanidade. Quem acompanha um pouco as notícias já viu os problemas dos opioides nos Estados Unidos, principalmente a Johnson & Johnson, que foi multada em bilhões, porque ela tanto divulgou os opioides que as pessoas ficaram viciadas nos medicamentos deles nos Estados Unidos. Né? Então, a gente está sendo manipulado. O duro é você realmente reconhecer como não ser manipulado e ter a mente aberta e pesquisar várias fontes. Agora, onde vai se chegar na verdade? Muito difícil de saber. Outra coisa interessante que acontece, que é um viés que eles falam do conhecimento, é quando você tenta explicar algo que conhece de maneira intrincada e que trabalhou por muitos anos. É difícil porque você internalizou tudo o que aprendeu e agora esquece de como explicar. Esse preconceito é semelhante. Você sabe algo por dentro e por fora. O que é óbvio para você não é para os outros. É a mesma coisa quando você está num grupinho de urantiano e está falando de Avona, dos 7 trilhões de planetas habitados, de tudo o que acontece, e a pessoa que nunca ouviu falar disso fala, Avona, 7 trilhões de mundos habitados, paraíso, vocês estão loucos? Para a gente, isso é uma linguajar normal, mas para qualquer pessoa que não conhece, pega isso pela primeira vez, assusta. A reatância psicológica. O que é reatância? Ela é a resistência à persuasão, isto é, as pessoas querem se sentir livres para adotar posições particulares sobre os assuntos, ou não adotar nenhuma posição. Essa questão da reatância psicológica, ela é muito importante para a divulgação ou disseminação do livro de Urântia, porque não adianta a gente querer impor a verdade do livro de Urântia para elas, né? Porque às vezes ela vai querer fazer exatamente o oposto. Ninguém gosta de ser constrangido. Ah, não existe reencarnação. Não é assim que você está pensando. O livro fala isso. O único problema é que, quando estamos nessa situação, há uma tendência de reagir de forma exagerada e jogar qualquer coisa pela janela. Então, isso daqui não é válido, obviamente, só para o livro de Urântia. Isso mostra que o querer convencer o outro a qualquer custo ou persuadir o outro ao que quer que seja, não faz sentido. Não leva a nada. Pode sim levar a uma reatância, a uma resistência àquela persuasão. E aí, como é que as igrejas fazem? Elas apelam pelo medo. Se você não for para Jesus, você vai para o inferno, como está pregado aqui na cidade onde eu moro. Jesus salva, escolha entre inferno e céu. É um meio deles pegarem e tirarem esta resistência à persuasão, através do medo, que é o que as igrejas fazem de forma brilhante hoje, em todos os lugares. Efeito projeção. Cada um de nós vive dentro da sua própria cabeça. Nosso foco natural está no que estamos pensando e fazendo. Projetamos isso nos outros e superestimamos que quando eles percebem nossa aparência ou como agimos. Então, a gente sempre acha que o outro está nos observando e a gente quer falar, pô, o que ele está pensando de mim? O que ele pode achar de mim? Né? Então, você projeta no olho ou superestima como você está se comportando e se você está sendo validado ou não pelo outro. E, por último, o viés dos grupos. Pensamos que somos justos e imparciais, mas a verdade é que automaticamente favorecemos os que são mais parecidos conosco ou que pertencem ao nosso grupo. Então, todos esses são vieses que fazem com que a gente se afaste mais de uma realidade do pensamento mais racional. Dúvidas até aqui? Dúvidas sobre esse conteúdo? Vamos lá. Vocês entenderam essa parte, a importância dessa parte? A ciência explica, a ciência estuda todos esses vieses que nós temos. Então, o que é a verdade, se você for parar para pensar, ela é totalmente relativa. Porque dentro de qual viés eu estou me encaixando para achar aquilo que eu acho? Dentro de qual viés eu estou me encaixando para convencer do outro que aquela é a minha verdade? Aí você fala, mas o que tem a verdade com
distinguir o que é fazer a vontade do Pai. Muito. E nós vamos ver agora como é que isso está relacionado, porque cada um vai interpretar de uma forma diferente aquilo que é fazer a vontade do Pai. Muito legal essa parte, Marcos, diferente da palestra. Nossa, bem interessante Então, mesmo. eu descobri isso hoje, eu já imprimi grande parte desses 188. Tem a escola, né, que é a escola do pensamento, que eles estudam isso há anos. E isso é importante a gente ter pelo menos consciência, porque você fala, cara, em que viés eu estou entrando? É um Quando ponto eu de quero vista, brigar. né? Isso tudo é questão de ponto de vista. É questão da sua educação, se você bebeu, se você não bebeu, se você está sob efeito de drogas. Se você bebeu, você faz coisas que você não faria quando você está sóbrio. Se você está sob efeito de drogas, você faz mais coisas ainda do que quando você está sóbrio. Então, qual viés que você está internamente ao querer interpretar alguma coisa? Óbvio que nós temos que interpretar. Sempre. O problema é quando a gente quer brigar pelo nosso ponto de vista e convencer o outro que o nosso ponto de vista é o verdadeiro. Aí que o bicho pega. Então, a ideia aqui é expandir a nossa maneira de ver e de até estudar o livro de Urântia. Porque você, quando tem que compreender um parágrafo, você compreende o parágrafo, depois você pode interpretar aquele parágrafo, mas vá se apoiar nos estudos científicos que tem para ver se é viável. Ah, mas não tem como provar a ascensão. Também não tem como provar a reencarnação. Então, qual é o meu ponto de vista? Olha, para mim, a ascensão faz mais sentido que a reencarnação. Mas eu não jogo fora nada e também não vou brigar. Porque eu não posso provar a reencarnação e muito menos provar a ascensão. Então não adianta embater. É isso que é importante a gente ter na cabeça. Compreenda cada parágrafo do Lu. Compreenda. E depois tente interpretar associando com outras coisas que vocês conhecem. Ou mesmo com as partes mais para frente do Lu, do livro de Urântia, que explicam aquilo lá, porque o livro veio pelo processo de perguntas e respostas. Mas vamos ver o que o livro de Urântia fala. Marcos, eu quero Oi. falar uma... É que eu não achei, é que eu não tenho a mãozinha. Não, e eu achei interessante isso aí também, esses 188 ali, queria estudá-los um pouco. Mas, eu vou publicar nos grupos. A gente tem, tu citaste ali a manipulação pelas indústrias farmacêuticas, né? Essa nossa tendência de olhar lá na frente, assim, o global. Mas essa questão da manipulação, ela é muito mais grave no nosso entorno, sabe? Sim. Porque tem pessoas nos manipulando e nós, até a gente manipulando os outros, né, o tempo todo. Sabe? Então, eu acho que isso é até mais grave do que uma manipulação global, assim, porque a gente nem percebe, muitas vezes, que está manipulando ou que está sendo manipulado, né? Estela, excelente seu comentário. É verdade. A gente manipula o dia inteiro e a gente é manipulado. Você se ater só à verdade é muito difícil, porque você tem que ficar... Até que ponto eu posso falar a verdade nua e crua e não vou desestruturar uma pessoa? A gente vai ver daqui a pouquinho essa questão numa frase do livro de Urântia, que eu nem lembrava que ela existia, onde ela diz que é muito melhor as pessoas estarem calmas para aprender. Eu já vou chegar nesse ponto, mas muito boa sua observação. A gente tem que olhar a nossa forma de manipulação no dia a dia, e que não é pouca. A verdade é que não é pouca. A questão toda de se observar é que sempre nós temos alguma intenção no inconsciente para estar fazendo determinada coisa. Você quer ganhar um agrado, você quer cutucar uma pessoa, você quer se mostrar, se sentir aceito. A gente sempre tem uma intenção por trás das nossas ações. E conforme a gente vai se conscientizando e puder sair disso, com certeza a gente vai falar muito menos, a gente vai estar muito mais autocentrado e vai representar como um ponto de espelhamento para os outros em termos de atitude de vida.
Mas o que nós estamos procurando o tempo inteiro na atitude social é apoio, é entendimento. Só que isso está dando efeito ao contrário nos adolescentes, porque um critica o outro e eles estão entrando em depressão porque não se sente bons o suficiente. Mas nós somos adultos, a gente consegue passar por isso, o adolescente não. É legal esse assunto, é delicado, mas é bonito. Bom, o que o livro de Urântia nos fala sobre o fazer a vontade do Pai? Primeiro, ele fala, as chaves do reino dos céus são sinceridade e mais sinceridade e mais sinceridade ainda. Quando ele fala sinceridade, foi exatamente o que eu acabei de falar aqui, das nossas intenções. O porquê que eu estou fazendo determinada coisa, o porquê que eu estou falando determinada coisa. Então, a sinceridade é para conosco mesmo. Olha, meu ajustador, realmente eu ando com essas intenções, tal, não estou achando legal. Hora que eu reconheço, alguma coisa muda dentro da gente. O importante é você trazer essas coisas que estão incrustadas dentro de nós para a superfície, para a nossa, e não ter medo, enfrentá-las, porque aí a gente tem ajuda para poder passar por elas. Todos os homens têm o alcance dessas chaves. Os homens usam-nas avançando em status espiritual por meio de decisões, de mais decisões e outras decisões mais. A escolha moral mais elevada é a escolha do valor mais elevado possível. E essa frase é bárbara, porque não importa se nós caminharmos 300 anos atrás, que eles não tinham nem um décimo do que nós temos hoje, mas se eles decidiam pela escolha moral daquela época, eles estão criando a alma. É isso que é bonito, porque independe do nível de evolução, num certo sentido, do povo. Quem está em luz e vida vai ter que ter níveis de decisões de escolha mais elevado possível, muito mais do que o nosso agora. E isso acontece em toda e qualquer esfera. Isso sempre significa escolher fazer a vontade de Deus. Isto é, quando eu escolho da forma moral mais elevada possível, isto significa escolher fazer a vontade de Deus. E aí, quando você vai, como o livro comenta, lá para uma tribo na Austrália, que a mãe come o primeiro filho para reaver a força, você pode culpá-la? Não, de acordo com aquele nível de consciência, aquilo para eles é certo. Até que eles evoluam e vejam que aquilo não é necessário. Então, com isso, você consegue... É tão interessante que você consegue sempre fazer com que a humanidade, de acordo com os costumes, vá sempre escolhendo no mais alto nível, e esse nível cada vez mais vai subindo a barra. Se o homem escolhe assim, ele é grande, ainda que seja o mais humilde cidadão de Jerusalém, ou mesmo o menor dos mortais de Urântia. Fazer a vontade do Pai, a sobrevivência eterna da personalidade depende inteiramente da escolha da mente mortal, cujas decisões determinam o potencial de sobrevivência da alma imortal. Então, quando você fala, eu quero fazer a vontade do Pai, está aqui, é a escolha. Não é que Deus vai ficar bochichando no seu ouvido o que você tem que fazer. São as suas escolhas que vão determinar fazer a vontade do Pai. Como são essas escolhas? No mais alto nível de consciência que você tem no momento. A solução sábia e efetiva de qualquer problema demanda que a mente seja isenta de sectarismos, paixões e de todos os outros condicionamentos puramente pessoais. Acabamos de ver os 180 viés das nossas interpretações, que poderiam interferir em uma busca desinteressada dos fatores reais que formam o problema a ser solucionado. A solução dos problemas da vida requer coragem e sinceridade. Olha, Deus, não estou conseguindo resolver isso daqui. Por favor, pode me ajudar? Olha, está tudo um caos. Não importa, você tem que ser honesto e valente e saber se render. Através do labirinto perturbador e confuso da vida, indo até aonde a lógica de uma mente destemida pode levar. A atração de um grande ideal é necessário para impulsionar o homem a perseguir sua meta, que seja cercada de problemas materiais difíceis
e cheia de riscos intelectuais múltiplos. Ninguém está aqui para ter moleza, nenhum de nós. Essa história da humanidade de que estamos aqui para ser felizes e que muitos dos jovens repetem, não é verdade. A gente está aqui, sim, para estar cercado de problemas e cheio de riscos intelectuais múltiplos. E saber decidir. Fazer a vontade do Pai é ajuda divina, mas posso pedir ajuda a Deus? Porque se eu tenho que tomar decisão, eu não sei a vontade dele, o que eu faço? O que o livro nos diz? Não sejais tão ociosos a ponto de pedir a Deus que resolva todas as vossas dificuldades. Mas nunca hesiteis em pedir a Ele a sabedoria e a força espiritual para guiar-vos e sustentar-vos enquanto estiveres enfrentando corajosa e resolutamente os problemas que surgirem. Não adianta ficar sentado rezando só. Orai pelos valores e não pelas coisas, pelo crescimento e não pela gratificação. O que a gente vê hoje é um modernismo muito grande do que se fala das pessoas de cumprirem os seus desejos, de pedirem tudo aquilo que elas querem, que peça e vos será dado. Então, de você manifestar. E as pessoas não pedem valores divinos, elas pedem valores materiais. Eu quero um iate, eu quero um carro, eu quero um namorado, uma namorada. Elas pedem valores materiais, só que isso não cria alma. O que cria alma é você pedir pelos valores divinos, porque isso vai dar crescimento. E quando você tem esses valores divinos dentro de você, tudo vai te ser dado. Como aquela passagem que fala Jesus, olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nenhum humano se vestiu na glória como eles. Então é isso, é pedir pelos valores. Você vai deixar de ter problemas? Não. E assim a prece funciona como agente mais poderoso da religião, na conservação dos valores e ideais mais elevados daqueles que oram. E aonde vão ficar armazenados o seu tesouro dos valores mais elevados? Nos céus. O fazer a vontade do Pai e o crescimento. A conjunção dos factuais e dos potenciais equivale ao crescimento, à realização dos valores na experiência. Está aqui, ó. Nós temos que estar na experiência para que haja o crescimento. Contudo, o crescimento não é mero progresso. O progresso é sempre algo significativo, mas se não vier acompanhado de crescimento, torna-se relativamente sem valor. Então, eu posso ter progresso financeiro, progresso de bem-estar na vida, mas se não tiver acompanhado de um crescimento interior, e esse crescimento interior é sempre inconsciente, ou por mais que eu tenha, ele não tem valor algum. O valor supremo da vida humana consiste no crescimento dos valores junto ao progresso dos significados e na realização da inter-relação cósmica de ambas essas experiências. O que significa essa atitude para mim? Quais são os significados? Como eu implemento isto que eu estou aprendendo no dia a dia? E tal experiência é equivalente à consciência de Deus. Esse mortal, embora não sendo supranatural, verdadeiramente está se tornando supra-humano, uma alma imortal que está evoluindo. Então, não adianta se debater e ficar perguntando, ai, pai, o que você quer que eu faça? Decisão. Toda vez que você fala para ele, pai, o que você quer que eu faça, ele vai te pôr diante de decisões, para que você possa decidir pelos valores mais elevados. O fazer a vontade do Pai e o crescimento, a evolução da alma, o surgimento e crescimento da alma moroncial indica o grau e a profundidade de mestria nos círculos cósmicos. A mestria sobre os círculos cósmicos está relacionada ao crescimento quantitativo da alma moroncial, a compreensão dos supremos significados. E quais são os supremos significados? A moralidade, a você escolhendo o bem em relação ao mal, escolhendo de acordo com aquilo que você tem mais alto na sua consciência e praticando. E aqui tem uma coisa extremamente importante, fazer a vontade do Pai e as pressões. Eu não lembrava que eu havia lido isso no livro. Ele diz o seguinte, o homem, porém, não é salvo nem enobrecido pela coação.
O crescimento espiritual brota de dentro da alma em evolução. Brota de dentro da alma em evolução. A pressão pode deformar a personalidade e nunca estimula o crescimento. Até mesmo a pressão da educação só colabora negativamente, pois só pode ajudar na prevenção de experiências desastrosas. O crescimento espiritual é maior quando todas as pressões externas estão minimizadas. Onde está o Espírito do Senhor, lá está a liberdade. O homem desenvolve-se melhor quando as pressões em sua casa, comunidade, igreja ou Estado se encontram minimizadas. E se nós olharmos hoje, nós estamos em pressões máximas em todo o mundo, em questões de política, em questões de todos os aspectos da nossa vida. Isso não deve ser tomado, entretanto, como significando que em uma sociedade progressista não haja lugar para o lar, as instituições sociais, a igreja e o Estado. A questão é como estas pressões são administradas. Esse é o ponto. E não estimuladas pela mídia com medo, pelas religiões com medo, vergonha e culpa. A bem da verdade, deveria ser estimulado o crescimento, o olhar internamente, o dar suporte às pessoas crescerem internamente. Mas hoje a gente tem absolutamente tudo ao contrário no mundo. E foi muito interessante, que agora eu vou comentar o que eu falei no começo, lá durante a apresentação, que quando eu li isso daqui, uma pessoa na plateia falou exatamente assim: mas sem conflito não tem graça. Aí, isso é muito interessante, esta forma de pensar, porque ela pensa no prazer dela. Ela não pensa o que ela pode estar causando ao outro em termos de desequilíbrio ao querer convencê-lo da sua verdade. E se fosse com ela? Se fosse com ela, isso é um prazer para ela. Então, isso alimenta o ego num prazer de sempre estar embatendo para convencer o outro que a verdade é minha. Mas a maior questão que nós temos que ver em vida é o que nós causamos ao outro, o que o nosso comportamento causa ao outro. Esse é o grande problema do julgamento que a gente vai ter. O que eu causei ao outro com o meu comportamento? Eu dei suporte ao outro ou eu confinei o outro? Eu ameacei o outro com uma metralhadora na cabeça se não se converter à minha religião? Eu ameacei o outro psicologicamente para fazer aquilo que eu quero, para que eu fique confortável e o outro me sirva? Esses são os pequenos pecados que a gente não vê e não presta atenção no dia a dia. E isso não é fazer a vontade do Pai. Então, tem pessoas que têm prazer no conflito e causam problemas para muitas pessoas. Então, quais são os 5 pontos básicos, sumarizando, para fazer a vontade do Pai? Primeiro, o que ele fala? As chaves do reino do céu são sinceridade, mais sinceridade, mais sinceridade ainda. Sinceridade consigo próprio. Cara, tem um monte de problema, eu preciso encarar isso e preciso resolver isso. Eu preciso de ajuda de um psicólogo, de um padre, quem quer que seja. Legal, vá procurar. Os homens avançam em estado espiritual por meio de decisões, de mais decisões e outras decisões mais ainda. Então, não adianta ficar pedindo para o Pai resolver as suas questões. A escolha moral mais elevada é a escolha do valor mais elevado possível. E, em toda e qualquer esfera, isso sempre significa escolher fazer a vontade do Pai. 2. Lembra que ele falou? Orai apenas pelos valores e não pelas coisas. Pelo crescimento, não pela gratificação. 3. A mestria sobre os círculos cósmicos está relacionada ao crescimento quantitativo da alma moral, à sua compreensão dos significados. Isso está absolutamente relacionado às decisões. Ao crescimento quantitativo é quanto mais decisões eu tomar, reforçando o bem e deixando o mal de lado, eu estou fazendo a vontade do Pai. A solução dos problemas da vida requer coragem e sinceridade. É dificílimo a gente olhar para si próprio e ver que nós não somos nenhum alecrim dourado
nenhuma coisa maravilhosa e bem cheirosa. Nós temos muitos pensamentos ruins, muitas coisas ruins, temos raivas que são válidas, mas é exatamente elevar o nosso status do animalesco para o espiritual é a nossa missão. É reconhecer, cara, eu estou extremamente animal. Eu estou extremamente animal no sexo, eu estou extremamente animal na raiva. Como é que eu posso equilibrar um pouco mais isso? E apenas os indivíduos honestos consigo próprio e valentes são capazes de seguir bravamente através do labirinto perturbador e confuso da vida, indo até onde a lógica de uma mente destemida pode levar. E, por último, o homem desenvolve-se melhor quando as pressões em sua casa, comunidade, igreja e Estado se encontram minimizadas. Então, a questão é, eu estou sendo um ponto de apoio para o outro, um ponto de tranquilidade para o outro, ou eu estou sendo um ponto de criar conflito porque eu me satisfaço com isso? E eu tenho um prazer enorme em criar conflito nos outros. E os outros que se danem, porque eles têm que aprender do jeito que eu acho que eles têm que aprender. Mas não é nossa função fazer isso, é função do ajustador dele colocar a pessoa nas situações que ele tem que aprender, e não de nós engendrarmos essas situações e causar problema para as pessoas. Dúvidas até aqui? Aí nós vamos estudar a última parte, que é sobre o nosso comportamento. Ficou clara essa parte, pessoal? Entenderam que fazer a vontade do Pai? Porque se o Pai te dissesse o que fazer, você ia entrar naquele negócio da rebeldia e meu livre-arbítrio. Por que você está interferindo no meu livre-arbítrio? Quem falou que é a vontade do Pai? Sabe, Marcos, eu estive pensando aqui com meus botões, que a questão da verdade, que nós falamos, é muito subjetiva. A minha verdade pode ser minha, não sua. Perfeito. Meu ponto de vista é de acordo com aquilo que eu estou vendo na situação, não você pode ver a mesma situação do meu ponto de vista e defender uma verdade diferente da minha. Perfeito. Então, a partir do momento que eu tenho que provar a verdade, ela não é verdade ainda. Concordo. Ela é somente um ponto de vista. Que verdade tem que se provar. Verdade é verdade e não tem como, você não precisa provar. Está lá. Sabe? Está lá. Água é verdade, ela existe. Não tem como você falar, não existe água. Está aqui água, vem aqui. A H2O está aqui. Não tem como você discutir que não existe água. Assim como não tem como você discutir que não existe o sol. Está aqui o sol. É uma verdade intrínseca. Sabe? Então, não tem como você fugir disso aí. Eu acho que a gente se pega muito em tentar provar aquilo que é duvidoso. O que é duvidoso? Deus existe? Eu acredito que sim, mas não tem como provar. Não tem como provar que existe, é uma experiência minha, mas não tem como provar. A reencarnação existe? Não sei. A ascensão existe? Não sei, é uma crença. Mas nós deixamos de provar o quê? A verdade intrínseca à nossa volta, que é a fome, o que eu posso fazer para melhorar o que está à minha volta, como posso contribuir para uma sociedade melhor, como que eu posso contribuir para menos preconceito, menos desilusões, menos faltas, tantas coisas que estão à nossa volta, que a gente podia fazer diferente, porque a partir do momento que eu melhoro como pessoa e melhoro as pessoas ao meu redor, como seres humanos, dando dignidade para eles, instintivamente eu estou fazendo a vontade do Pai. Perfeito. E as pessoas acham que às vezes a vontade do Pai é ficar 3 horas orando, 4 horas orando, ir para um retiro espiritual, ficar lá uma semana, isolado do mundo. A gente deixa de fazer aquilo que é verdade, que está à nossa volta, que é trazer melhorias à nossa volta, como pessoa e quem está à nossa volta. E eu passo por cima de pessoas, às vezes com necessidades, e falo assim, olha, Deus um dia vai prover na sua vida. Eu não sou capaz de dar um prato de comida, mas sou capaz de falar, ó, Deus vai prover, Deus vai fazer o melhor para você. Cara, não precisa de Deus, precisa de comida. Mas eu nego a verdade da comida para pregar uma verdade que talvez nem exista, que Deus vai abençoar ele. Não sei se consegui fazer me entender. Você foi muito claro, porque o que você está falando foi muito interessante, porque eu me lembro quando
Eu não me lembro quem que foi conquistar um país e que matou todos os indígenas, né? E ele falou assim: Deus estava do nosso lado, pois conquistamos essas terras. Vamos olhar do lado dos indígenas? Se Deus abandonou os indígenas, o que os indígenas teriam a dizer dos conquistadores que mataram todo o seu povo? Agora, você tocou num ponto, Morelli, que é o seguinte: quando eu falo de uma árvore, de um sol, eu estou falando de algo concreto que eu vejo, da natureza, das plantas, apesar de ser uma projeção, eu vejo. Quando nós falamos de Deus, a grande diferença é que isso envolve algo, um passo além da matéria. Ele envolve um lado psicológico, ele envolve algo que você acredita. E que realmente você só vai ascender pela crença, pela fé, né? Pela crença, porque tudo é crença. O que você vê uma árvore, eu não vejo do mesmo jeito. Ela é uma projeção sua para você poder experienciar essa realidade. Então, a Deus é uma coisa que você tem que internalizar e acreditar, porque é um passo além do mundo material que quer provar tudo. É um momento de fé. Você não tem como dar um passo se não tiver fé. Fala, Liane. Bom, tem uma questão bem simples, que é fazer ao outro o que tu queres que faça para ti. Perfeito. Essa é a máxima de fazer a vontade do Pai. E não precisa ter mais discussão. Se eu quero ganhar pão, eu dou pão. Se eu quero ganhar alguma coisa positiva, eu dou coisas positivas. E assim é. Então, é bem simples. Jesus deu essa máxima para nós. Esse é o grande segredo de fazer a vontade do Pai. Também, mas é uma coisa que isso também é uma outra coisa que nós temos que desenvolver, porque nós temos o estágio animal dentro de nós muito estabelecido e queremos tudo para nós. Então, você dar ao outro é uma forma de você aprender a olhar que existe o outro, que uma personalidade se relaciona com outra personalidade, que se o outro sofre, eu também sofro, porque estamos todos conectados. Então, é verdade, se você fizer para o outro o que você gostaria que fizesse para você, legal, mas isso é um processo que também nós temos que evoluir. É verdade, está bem lembrado disso, mas é um processo que nem Jesus pregava o amor. Cara, nós temos que desenvolver o amor. O amor, se vocês lerem no livro de Urântia, ele é pregado, essa questão toda, principalmente quando ama teu próximo como a ti mesmo, quando um planeta está para entrar em luz de vida. E nós tivemos exatamente todo esse desenvolvimento, sendo que nós não desenvolvemos a época do príncipe planetário, não desenvolvemos a época de Adão e Eva, que está sendo desenvolvida agora devido a toda essa tecnologia que está vindo, devia ter sido feito 38 mil anos atrás, e ainda temos Jesus pregando a irmandade, a amorosidade e tudo mais. Então, nós estamos carregando 3 dispensações, pelo menos, para que sejam desenvolvidas daqui para frente. Por isso tem essa confusão no planeta, pelo menos do meu ponto de vista. Nós estamos carregando 3 dispensações nas costas e tendo que evoluir o nosso emocional, evoluir o nosso mental e evoluir o nosso espiritual, pessoal. E isso tudo é feito por etapas, parece bem definida, só que nós estamos tão emaranhados em todos nós. E fora, a pior parte é o fato da gente não ter um direcionamento. Do fato do planeta estar rebelado, o planeta tá do jeito que está, a gente não tem um direcionamento, um líder verdadeiro mundial, os líderes estão todos comprometidos, e aí a gente vai dando cabeçada. Bom, vamos ver a nossa parte aqui, como é que são os nossos comportamentos, né? De uma forma geral, em refazer a vontade do Pai. Primeiro, dificuldades em mudar. Isso eu já vi muitas pessoas falarem, inclusive um membro da minha família, na próxima encarnação eu mudo. Eu sempre ouvi esse membro da minha família falar, né?
Isso daqui está ligado ao chamado Complexo da Gabriela, que foi o Dorival Caymmi que fez a música. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim. E eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. O que significa isso? A síndrome da Gabriela está relacionada a uma forte resistência ao novo e a dificuldade em aceitar mudanças. Indivíduos que apresentam um problema não conseguem enxergar que sua forma de ser e agir pode estar, na realidade, sabotando a si mesmo em diferentes esferas da vida e prejudicando os outros. O que diz o livro? A alma é mudança constante, crescimento. Se a pessoa não quer mudar, o que acontece com aquela alma? E a gente vê muita gente dizendo isso. Não mudo. Eu sou assim, que me aceitem assim. Segundo, eu espero que caia do céu. Deus dará, Deus dará. Tem uma música até do Chico Buarque. Esperar que alguém me diga o que fazer ou não assumir a responsabilidade pelos próprios defeitos e pela própria vida. Uma das coisas muito comuns nossas é nós nos fazermos de vítima. Ai, a minha esposa faz isso comigo, o meu chefe faz isso comigo, o meu marido faz isso comigo. Então a pessoa se põe numa situação de vítima e não age. E fica sendo vítima e vendendo vitimismo para todo mundo. O que o livro fala? Decisões, decisões e mais decisões. Então, fazer a vontade do Pai é tomar decisões. Eu não estou discutindo que tem gente que está extremamente subjugada por um algoz terrível, quer seja marido, esposo ou chefe, e que está subjugada de forma psicológica. E o que é muito difícil a pessoa sair disso. Mas, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai conseguir sair disso. E aí é que ela tem que tomar as decisões. De sair, porque se você tem um algoz, você tem algo em você que chamou esse algoz. E aí que você vai ter que ter a coragem de tomar decisões e sair desse estado. Você também pode ouvir mentores e vozes internas, mas isto não impede as crises pelas quais temos que passar. Tem pessoas que têm clareaudiência, tem pessoas que têm clarividência, tem pessoas que são avisadas do que vai acontecer, mas isto não impede dela passar as questões psicológicas da vida para evoluir. Quem tem clareaudiência, parabéns, é uma alegria. Quem tem clarividência e pode ver, também é uma alegria, desde que consiga ver coisas positivas. E vale lembrar que o ajustador nunca constrange. Se você ouve vozes que te xingam, que te acuam, isto não é a voz do seu ajustador. Por favor. Se você tem clarividência e vê coisas que não são tão agradáveis, trate de ver aonde está falhando isso daí. Porque você não precisa passar por todas essas coisas. E isso significa utilizar o mais alto nível da sua consciência. Sempre a gente tem que estar no mais alto nível da nossa consciência. Projeção. A projeção psicológica ocorre quando os sentimentos ameaçados ou inaceitáveis de determinada pessoa são reprimidos, e então projetados em alguém ou algo. Isso significa que, se você... É muito comum na empresa você ver pessoas dizendo assim, só eu trabalho aqui, o outro não, aquela pessoa lá não trabalha nada. Ou uma pessoa que tem ódio mortal de homossexual ou de uma determinada categoria de pessoa, ela pode estar tendo sentimentos que apontem que ela tem isso dentro dela, só que como ela não aceita isso devido à estrutura, ela reprime e projeta no outro. Eu detesto, por exemplo, pessoa de uma determinada raça. Por quê você detesta? O que você tem dentro de você que se sente ameaçado por isso? Então, apenas indivíduos honestos e valentes, isto é, indivíduos que podem se olhar e falar, eu tenho este sentimento, eu percebo que eu sou um pervertido sexualmente, eu percebo que eu estou massacrando a minha família, e se conscientiza e muda, é que são capazes de seguir bravamente através do labirinto perturbador e confuso da vida, indo até onde a lógica de uma mente destemida pode levar. Às vezes, você olhar e ver que você tem tendências suicidas, tendências assassinas, tendências a alcoolismo, a drogas, e você olhar isso de frente e falar, cara, o que eu faço com isso?
Posso pedir ajuda a Deus? Deve. E você vai tomar decisões e ganhar força para sair disso. Mas é isso que ele fala. Indivíduos honestos e valentes. Porque quando a coisa pega pelo psicológico, pega pelo emocional, não, muitas vezes não é simples se sair dessas situações. Radicalismo. O radicalismo em querer acreditar que a sua religião seja a única verdade. Querer forçar as pessoas a acreditarem na sua verdade através do convencimento, da manipulação e ameaças a nível psicológico ou físico, ou do aprendizado através da força ou conflito. Vocês veem que tem religiões no mundo que quem não segue o que ela quer mata, outras, principalmente aqui no Brasil, que eles escravizam as mulheres e os homens através do psicológico. A mulher, por exemplo, ela é a que mais sofre, porque ela não pode cortar o cabelo, ela não pode usar calça comprida, se ela for boa de cama, ela não presta, se ela for ruim de cama, isso justifica o marido trair e a mulher é a culpada. Cara, Deus está preocupado com a nossa roupa, com o cabelo, com essas coisas? Ah, mas está na Bíblia. E quem falou que a Bíblia é verdade? Não, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós estamos em 2021. Não dá para querer trazer comportamentos para as pessoas. O que a igreja poderia e talvez fosse aconselhável fazer, sim, é ajudar as pessoas a descobrirem os seus mais altos valores e não dar comportamento de vestimenta ou do que quer que seja, incutir. Se você sair da igreja, você vai para o inferno. Se você não acreditar em Deus, você vai para o inferno. Isto é coação. E o livro fala, o homem desenvolve-se melhor quando as pressões em sua casa, comunidade, igreja ou Estado se encontram minimizadas. Jesus ensinou elevando os conceitos das pessoas. Ele não aconselhava quem não pedisse. As pessoas precisam de tempo para elaborar verdades, há muito tempo imputadas nelas pelos sistemas religiosos, famílias ou costumes. Né? E para os que ainda insistem, não só o livro de Urântia, ou como qualquer outra coisa ser a única verdade, vale dizer que esse livro do William Sadler, né, que foi o responsável por coordenar a vinda do livro de Urântia, o livro de Urântia tem citações feitas pelo conselheiro divino, tanto quanto o censor universal, o perfeccionador da sabedoria, o mensageiro poderoso, da Bíblia. Tem passagens do sikhismo, 6 passagens do sikhismo. Tem passagens do Bhagavad Gita, do Atharva Veda, do Bhagavad Purana, do Vishnu Purana, do Corão, do Tao Te Ching, do Zoroastrismo. As 4 revelações anteriores ainda estão vivas ainda hoje. E muitos sábios do passado revelaram a verdade. Então, a nossa postura, se a gente olhar o que nós vimos atrás de toda a manipulação, sim, é ler, ver se faz sentido e estudar para comprovar aquilo lá. Se você ouve vozes internas que te abençoam ou te tentam destruir, questione se é verdade. Questione, pergunte, porque hoje está muito confuso na cabeça das pessoas entenderem verdadeiramente o que é verdade. Você vê pessoas aí que falam coisas sobre determinado estado e que dizem que aquilo é verdade. Você não sabe se é verdade, porque a verdade é sua. A verdade é algo que você sente, que você se identifica com ela, e não que o outro te imputa a dizer que é verdade. Mais cedo ou mais tarde, todas as personalidades do universo começam a compreender a realidade de que a busca final da eternidade é a exploração sem fim da infinitude, isto é, o nosso caminho ascensional, a nossa ida como finalitor e depois, sei lá para onde. Na viagem que nunca acaba da descoberta da absolutez da primeira fonte centro. O nosso principal objetivo é descobrir a primeira fonte centro, é se identificar com ela. E o nosso meio de identificação com a primeira fonte centro é através dos valores. Os valores divinos, os significados divinos, que faz com que nós nos identifiquemos com Deus.
Mais cedo ou mais tarde, tornamos-nos todos cientes de que o crescimento de todas as criaturas é proporcional à identificação com o Pai. Chegamos ao entendimento de que viver a vontade de Deus é o passaporte eterno para a possibilidade infindável da própria infinitude. Os mortais compreenderão em algum momento que o êxito na busca do infinito é diretamente proporcional ao grau atingido de semelhança com o Pai, e que nesta idade do universo, as realidades do Pai são reveladas dentro das qualidades da divindade, e que as criaturas do universo apropriam-se dessas qualidades da divindade pessoalmente na experiência de viver divinamente, e viver divinamente significa, de fato, viver a vontade de Deus. Obrigado.